Uma pergunta: quem é a mulher de Apocalipse 12? A mulher de Apocalipse 12, muitas das vezes ela é mal compreendida, visto que o Novo Testamento ele traz os mesmos padrões, né, tanto proféticos, né, como também de uma vida pessoal com Deus. Por exemplo, Deus, ao criar o homem, ele dá ao homem uma mulher. Isso também, de certa forma, trazendo um, um sentido de relacionamento, tanto dele conosco, né? Ou seja, a nossa relação pessoal, né, com o nosso cônjuge, ela tem muito a ver com a relação de Deus também para conosco. Então, dentro disso, Deus ele traz aí a, durante toda a Bíblia, né, um conceito de casamento, um conceito de um matrimônio, né, de uma família com o homem, com o semelhante, né? Isso é desde o livro de Gênesis no início, né? E a Bíblia, por exemplo, ela chega a um ponto de falar a respeito da história de José, o jovem que, né, tinha alguns sonhos que Deus dava a ele, e quando nenhum dos sonhos que ele conta aos seus irmãos, o que causa muita inveja, e também o fato dele ser levado como escravo, né, comprado pelos ismaelitas, levado como escravo aos egípcios. Então, nós vemos que dentro deste sonho, quando ele vê aquele, aqueles astros prostrando-se diante dele, né, e também em outro sonho, né, com o mesmo número, a mesma quantidade, né, que seriam aí as tribos de Israel, né, futuramente. Claro que isto, de certa forma profética, estava apontando para o próprio Messias, que é o Cristo, que há de reger o mundo, as nações, né? Então, a Bíblia ela traz todo este conhecimento desde o início para nós atentar, né, a nação de Israel como uma mulher, uma esposa divina, uma esposa de Deus, no qual o Senhor se relacionou com ela no deserto, qual no livro dos profetas, né, o livro do profeta principalmente Oséias, né, trazem elementos dentro da palavra no sentido, né, de um matrimônio, de um casamento, né, que desposou com a sua esposa no deserto, né, e tudo mais. Então ele está falando a respeito da sua esposa que é Israel, porque o Senhor se casou, teve um relacionamento com Israel no deserto. Quando vem Cristo, né, é, a descendência desta mulher é o que é explicado em Apocalipse 12. Né, esta mulher com 12 pedras, né, preciosas sobre a coroa, né, e ela estando nos céus, isso é privilegiada espiritualmente, porém ela tem uma batalha espiritual constante, que é com esse dragão, com esta figura que é Satanás, né, que usa dos tronos, das potestades, né, e principados das potestades, né, contra Israel, usando as nações inimigas. Isso, né, mostrando em todo o contexto bíblico, a começar com o Império Egípcio, quando o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Então, aqui ele está contando a história de Israel, Apocalipse 12, né, de uma batalha que Israel tem espiritual, do qual o Cristo ele está para nascer, porque esta mulher está, né, gestante, e então, quando está no tempo do Cristo nascer, e ele vem ao mundo, então Satanás ele se ira, ele usa, né, de pessoas de poder de nações para arrebatar, né, para capturar, vamos assim dizer, né, para furtar, para roubar, para matar este rei que nasceu, né, para matar também esta mulher e a sua descendência. Então, isto tudo é explicado em Apocalipse 12. Né? Só que este dragão, tipificado na besta do mar, né, porque esse dragão é Satanás que incorpora na besta do mar, né, na besta que vem no capítulo após, que é o capítulo 13.
Você vê que as mesmas características destes tronos, principados, potestades, eles nas regiões celestiais, né, em uma batalha constante espiritual que Israel tinha com eles, até mesmo ao nível físico, quando Cristo veio despojar, né, os tronos, principados e potestades, né, e torná-los vergonhosos perante a igreja, né, ou seja, tirar toda a potência que eles tinham, as armaduras deles, despojar eles e trazer vitória sobre o povo de Deus, né, para que eles possam vencer pelo nome, pelos méritos de Jesus. Então, quando nasce esse filho varão que há de reger as nações, com o cetro de ferro, este filho varão, ele já não mais é corpo com essa mulher, né? Como nós entendemos que ele veio para o que era seu, mas os seus, né, não o receberam, mas a todos quanto receberam, ele fez essencialmente, espiritualmente ser chamados e feitos filhos de Deus. Então Cristo agora entra no conceito, né, não mais de um corpo israelita, né, um corpo hebreu, ele entra no conceito de agora para a salvação eterna não precisa ser um judeu guardador da lei, né? A Bíblia ela fala de gentios e judeus que são iguais perante Deus e todos podem agora alcançar a salvação mediante o Filho, do qual o principado está sobre os seus lombos, né? Ele é rei, ele é príncipe por excelência, não só nas questões da terra, né? Das monarquias aqui na terra, né? E por ser um descendente, né, de uma monarquia vinda da raiz de Jessé, né, descendente de Davi, filho de Davi, mas que ele é sempre rei, né, ele se despojou da sua glória e ele também despojou as autoridades espirituais, né, que são inimigas da criação e não inimigas do Criador, mas se fazem de certa forma, mesmo que indiretamente, inimigos do Criador, porque acabam se fazendo inimigos do povo de Deus. Então, a Bíblia, ela diz que agora, a partir de Cristo, ele, dentro deste padrão inicial da Bíblia Sagrada, né, de um relacionamento de um homem para com a mulher, que reflete na bela, né, família de Deus para com o seu povo, né, como Deus é o esposo e a sua esposa é Israel, né? O Cristo é o esposo, é o noivo, e a sua noiva é a igreja que vem a partir de Cristo. Então existe uma diferença visível no Novo Testamento, né? Quando ele faz essa separação, olha, para que não sejais, né, escândalo ou tropeço para os gentios, para Israel, e nem para a igreja de Deus. Então ele faz uma separação nesse sentido, de povos, né, e de promessas específicas, porque existem promessas ainda a serem cumpridas para a nação de Israel. Existem promessas específicas a ser cumpridas às nações da terra. Existem promessas a serem cumpridas à igreja de Cristo, né? Isso muito mais claro no Novo Testamento para nós. Então existe isso aí, uma diferença que nós estudando as Sagradas Escrituras vamos, de certa forma, compreendendo de forma mais ampla, né, o que o Senhor ele está querendo dizer ali em Apocalipse 12, que aquela mulher ela fala a respeito de Israel física, descendente de Abraão, segundo a carne, as 12 tribos de Israel, né? E com esta peleja aqui que vem sendo renhida desde os primórdios aí, né, da Império Egípcio, né? Os descendentes de Abraão foi levado para o Egito, né? Depois teve outro cativeiro, que foi o cativeiro assírio, né? Aonde que foi perdida, né? Foi um dos piores cativeiros que houve, né? Que foi o assírio, porque 10 tribos de uma vez se perderam no mundo até o dia de hoje. Então, teve esse cativeiro assírio, que já é outra cabeça desse dragão, né? Que vai ser tipificado na besta que surge do mar, né? Por quê? Porque o dragão, quando ele desce, né? Quando, primeiro existe este sinal no céu. Esta mulher ela está quase ali, ela está gestante com dores de parto para trazer o Messias.
nestas guerras renhidas espirituais que são mostradas fisicamente aqui na Terra entre a nação de Israel e outras nações, principalmente aquelas nações que Deus permitiu, por causa do pecado, eles serem levados para cativeiro, como a nação egípcia, né? O império, né? Que não era simplesmente uma nação, o império assírio, né? E depois o império babilônico de Nabucodonosor, tudo isso são cabeças desta besta, né? Que são descritas no livro de Daniel, capítulo de número 7, né? Aqueles animais que vão surgindo daquele grande mar. Que mar que é aquele? É um mar que estava ali às vistas, né, de Daniel, quando Daniel ele está vendo que é o mar Mediterrâneo, chamado de Grande Mar, né? Ou seja, daquela região geográfica estavam surgindo impérios. Então ele viu ali, no seu tempo mesmo, o primeiro que estava se levantando era justamente o leão, que era o império de Nabucodonosor, explicado por ele, explicado pelo anjo, a respeito deste império do seu tempo, que vai sendo então substituído por impérios inferiores a ele, né, que vão aí sendo impérios que vão dominando Israel. Então não são qualquer impérios do mundo, mas os impérios que levaram Israel cativo, né? Israel ele já estava cativo na época, né, do Império Babilônico. Então o Império Persa e depois o Império Grego, né? Eles, de certa forma, que são representados aí, né, pelo urso e pelo leopardo de 4 cabeças, eles trouxeram um tipo de cativeiro espiritual, né, ao povo de Israel. Tanto que, por exemplo, na época do Império Persa, do qual vai ser escrito o livro de Esther, por exemplo, nós notamos que não existe a palavra Deus, né, algo bem curioso, no livro de Esther, né? Ou seja, e é justamente o império, né, que de certa forma, né, ele é entre aspas o império ateu. Claro que não é o conceito ateu de hoje, mas é o império que não quer realmente, né, o reconhecimento do Deus de Israel. Porque você vê, por exemplo, uma força de um principado nas regiões celestiais contra a nação daquela época que fazia ali com que o povo, né, como um conjunto, se voltassem contra o povo judeu que já estava no cativeiro físico, mas eles queriam então implementar um cativeiro espiritual com mais força, né, de ilegalidade, né, ou de anomia, de pecado, né, de idolatria maior ainda. Por exemplo, quando Nabucodonosor, né, ele faz ali uma estátua, né, o povo de Israel estava, claro, na Babilônia, uma grande parte, né, tinha ali os jovens Misael, Azarias e Ananias e Daniel, né. Claro que esses 3 jovens eles não se prostram, mas você vai ver decorrente do livro que na época do rei Dario, né, a, a luta contra o jovem Daniel, né, para que ele não adorasse, ele não orasse ao seu Deus, né? Ou seja, eles faziam de tudo para que o Deus de Israel não fosse mais cultuado, mais adorado no meio do povo. Então, de certa forma, é um cativeiro espiritual, né? Para tentar trazer aí, né, sobre Israel, né, o povo descendente. Então, a luta ela sempre foi renhida, né, tanto aos níveis físicos como também espirituais. Quando então chega o Império Romano, né, e novamente Israel já está de volta na sua terra, então eles têm o último cativeiro. Então aí fala a respeito desses 4 animais que levaram cativa, né, ao povo de Israel. Então eles agem ali de certa forma assim. Isso não significa que são países territoriais, né, mas que existe uma certa herança de influência, né, dos conceitos religiosos, políticos, militares, né, econômicos, culturais, né, tudo isso daí são herdados, né, destes impérios anteriores
E não significa países geográficos específicos, mas que o mundo hoje herdou todos estes conceitos. Então, a Bíblia, ela fala desta forma, porque quando o dragão, que é Satanás agora, que ele é despojado desde os céus, né? E está escrito, e houve batalha nos céus, né? Quando há então esta batalha nos céus, né, os anjos, né, de Miguel luta contra os anjos do dragão, eles são lançados em terra, porém está escrito que eles, pois então venceram, né, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, né, e até mesmo diante da face da morte, eles então, né, não negaram, e então por isso também eles venceram. Então aqui ele não estava mais falando de uma guerra simplesmente entre anjos e demônios, entre anjos do bem, de Miguel, e os anjos do dragão, de Satanás, porque o sangue de Cristo não tem efeito sobre os anjos, porque eles não têm esse conceito do pecado sobre as suas vidas, mas nós que clamamos pelo sangue de Cristo, possuímos, está escrito então, que durante este período que está para surgir, Apocalipse 12 fala também a respeito de Daniel, capítulo de número 12, né, de que vai se levantar Miguel a favor dos filhos do teu povo. E ele está exemplificando, né, a respeito do povo de Daniel novamente, ou seja, o povo de Israel. Ele está falando que naquele tempo, né, que isto surgir, que é um tempo de ressurreição, né, ele está exemplificando, olha, vai acontecer ressurreição para a vida dos justos e ressurreição para a morte, vergonha e desprezo eterno dos injustos no mesmo período. Porém, ele diz que nesse período vai acontecer, né? Mas no Novo Testamento está mais explicado. Então ele diz, Apocalipse 12, né, de esta guerra que está acontecendo nos céus, e está escrito que então eles, pois, venceram pelo sangue do Cordeiro, e nem diante da face da morte eles negaram. Então está falando aqui a respeito da igreja, que vence pelo sangue do Cordeiro. E está escrito que então, ao vencer, está escrito que aquele dragão, aqueles anjos, eles são expulsos do céu. Quando eles são expulsos do céu, está escrito, então uma festa, né? Festejai, ó céus, e vós que neles habitais. Então há uma festa no céu para com aqueles que venceram pelo sangue do Cordeiro, que nem diante da face da morte, inclusive, também negaram o Cristo. Mas sobre a terra está escrito, mas ai dos habitantes da terra. Então aí que começa a tribulação escatológica, que você vai ter uma contagem de 1260 dias, que é o mesmo que 42 meses, ou tempos, 2 anos, tempo, 1 ano, e metade de um tempo, meio ano, isso é, 3 anos e meio. Então, dentro deste período está escrito que é o início da tribulação, aonde que a mulher, os descendentes de Israel, os israelitas, os judeus, eles vão ser levados logo no início da tribulação, né? Muitos deles vão ser levados já para o deserto, porque eles vão ser ensinados, instruídos pelas duas testemunhas que dentro deste período elas já vão estar na terra, até um pouco antes, como está escrito no livro de Malaquias, capítulo de número 5, que eu enviarei o profeta Elias e também para dar testemunho de Moisés, está escrito no livro, né, lembrai-vos de Moisés, ou seja, lembrai-vos da lei, que as duas testemunhas elas aparecem num cenário anterior ao dia do Senhor, ao grande e terrível dia do Senhor, para que converta os corações dos pais aos filhos e que não haja, então, uma maldição. Deus não fira as nações da terra com maldição pelo descumprimento às leis divinas. Então ele está falando de um tempo de avivamento, de observância, de um culto original a Deus, né? Muitas pessoas falam de grandes apostasias nos tempos finais, só que Deus está dizendo que ele vai enviar duas testemunhas deles antes da grande tribulação. E que essas duas testemunhas vai trazer um arrependimento dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso no Novo Testamento prefigurava na pessoa de João o Batista. Só que Jesus mesmo ele disse, não, né? Elias ainda virá e restaurar todas essas coisas. Então, essas duas testemunhas elas vêm ainda antes da grande tribulação. O mundo ouve, né,
e muitos se convertem, muitas famílias são restauradas. Para então Deus selecionar um povo para arrebatar. Quando entra nesse contexto de Apocalipse 12, da onde que entra o início da tribulação escatológica, né? Esta mulher, ela ganha as asas, né, da grande águia e ela vai ao deserto, onde ela vai ser sustentada durante esses 1260 dias, que são os 3 anos e meio iniciais da tribulação escatológica. Ao ponto de que, quando isto acontece, está escrito que Satanás, que foi expulso dos céus com seus anjos, tronos, principados e potestades, agora ele ajunta exércitos na terra, né, na pessoa da serpente, né, na pessoa, digamos, de um falso profeta, e vem, né, com uma enxurrada de exércitos, né, tida como rios que saem da boca dessa serpente, para tragar, né, esta mulher. Só que está escrito que a terra o salva ela. Isso pode ser entendido como a guerra de Gog e Magog, né, da guerra de Gog e de Magog, de Ezequiel, capítulo de número 38, né, uma das campanhas da guerra de Armagedon. Então, quando isto acontece, está escrito que aí que surge, Apocalipse 13, a besta que surge do mar, que tem o poder de governar os outros restantes 42 meses finais da grande tribulação com a ajuda da besta da terra, que é o falso profeta. Né? Então, a besta do mar, né, ela tem as suas cabeças, né, os seus chifres, e na pessoa de um único homem, o chamado pequeno chifre, o anticristo, só que com ele agem muitos outros, né? E a besta da terra também, né? Que tem ali os seus 2 chifres e ela se concentra mais nas questões de religião, de espiritualidade. Então, a Bíblia, ela explica isso para nós, que esta mulher, ela é Israel. Apocalipse 12 é a história de Israel.